Bem-vindos a todas e a todas ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Hoje com a nossa irmã do coração, Thelma Rodrigues. Aqui se encontram também, online, as nossas irmãs Selma, o Dilson, lá do Espírito Santo, que aí quando o seu Dilson se encontra, Marinete fica muito contente. Quando o Dilson está aqui participando do estudo, Marinete fala: eita, até que enfim, um do Espírito Santo. Então, queridas e queridos irmãos e irmãs, recebam este carinho fraterno da Casa do Caminho. Passaremos com muita gratidão a nossa querida Thelma. Por favor, lembre-se que aqui é um estudo. Marinete, deixa a tua câmera, tá? Porque fica melhor quando nós estamos gravando, é ótimo, é Você lê meu muito bom. pensamento? Você lê meu pensamento? Eu já ia desligar, você falou e eu tinha Não, deixa a tua câmera, é muito bom, até principalmente quem está fazendo a palestra é mais agradável, não é isso, Thelminha? É sim, ver todo mundo. É muito verdade. agradável. Não importa como vocês estejam em casa, porque esse não é o nosso objetivo. O objetivo é aqui estarmos unidos. Viu, senhor Dilson? Não importa a roupa, não. O que vai importar é estarmos aqui envolvidos nessa confraternização espiritual da Casa do Caminho com a nossa irmã Thelma. Então, recebam o carinho do NEC. Thelminha, é contigo, minha irmã. Meus queridos, minhas queridas, companheiros e companheiras espíritas, internautas que estão vendo agora, que verão no futuro, é uma alegria. E vou ler um parágrafo anterior ao nosso trabalho que vocês não vão acreditar. Está escrito assim: nós fazemos um apelo aos bons espíritos, porque sabemos que há bons e maus espíritos, e não queremos que estes últimos, os espíritos ainda equivocados, venham se misturar fraudulentamente às comunicações que recebemos. O que é que tudo isso prova? Que não somos ateus, o que não implica de forma alguma que sejamos religiosos. Palavras de Kardec, e nós fazemos desse parágrafo hoje, o começo do nosso estudo. Gente, está falhando para vocês também? Está falhando, sim. Está falhando. Na Suíça, e sabemos do trabalho. Vocês estão me ouvindo? Façam assim, só para eu ver. Estão ouvindo, Odil? Graças a Deus. Então, vamos continuar nessa certeza. Vocês imaginem, se com a tecnologia de hoje nós temos dificuldades em saber se... Thelma, Oi, minha linda, tira a tua imagem, porque a tua internet está fraca. Então, é melhor deixar pelo menos o áudio. Aí, quando melhorar, eu te aviso aqui, tá certo, Thelminha? Para você colocar a câmera. Tá melhor assim? Sim, tá minha linda, vamos lá. Você retornou Então, agora a nós. Todo mundo fechar o áudio é melhor. Não é o problema nosso, gente, é o problema da internet dela. Não tem nada a ver aqui, é a internet dela, tá? Bom. Gente, Vamos lá, vocês estão Thelminha. me ouvindo? Estamos sim, Thelminha. Segue. Você coloca Segue. quando... Tá bom, então vai me avisando. Tá certo. Kardec coloca dois pontos a considerar: os gerais, comuns a todos, e os princípios particulares a cada um.
Por que Kardec está respondendo desse jeito? Porque o padre perguntou se o Espiritismo é uma religião cristã, é uma filosofia com base cristã, por que foi necessário vir outros esclarecimentos além dos que a igreja já tinha trazido? Por que foi necessário chegar uma outra visão de religião além do que já existia no mundo? Nesta época já existia a igreja com todo o seu repertório de encontros, de teólogos ao longo dos séculos, e o protestantismo, que iniciou em Genebra e que depois estendeu para outras partes da Europa, com Calvino, também já existia. Olha que interessante o que Kardec propõe. Ele diz o seguinte: não é que o Espiritismo veio só falar do cristianismo, ou reviver a questão de Jesus. Ele é mais, ele é o Consolador prometido por Jesus. E a questão dele não ficar com uma opinião baseada em homens. Várias das religiões foram trazidas por homens. Calvino, Lutero, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, vários. Aí Kardec coloca a questão da mediunidade, da possibilidade que os espíritos pudessem vir trazer a sua mensagem. Estavam trazendo todos esses personagens, esses participantes da construção do pensamento religioso no mundo. Então, nós temos a volta do Fénelon, que foi um grande religioso na Europa e que, no entanto, traz várias mensagens significativas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar o nome de Fénelon lá várias vezes. Nós vamos encontrar a participação clara e concisa do Santo Agostinho, exatamente na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, falando da questão do conhece-te a ti mesmo. Então, nós vemos que o Livro dos Espíritos, ele não vem, e a doutrina espírita como um todo, mas nós estamos falando primeiro da primeira obra publicada em 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Ele não vem baseado apenas na opinião de um homem, vem com os espíritos que se comunicam em vários lugares do mundo por diferentes médiuns de diferentes idades, gente. Imaginam, as meninas budê, a gente tem crianças ainda já dando as comunicações, pessoas mais velhas. Então, essa heterogeneidade de médiuns e de espíritos fizeram com que a doutrina espírita tivesse essa força. Então, o padre, nesse diálogo com o padre, quando ele pergunta, então, por que precisou de vir? A igreja já não tinha essa questão dos dogmas? Aí Kardec fala, mas é exatamente isso. É essa questão dos dogmas, que não se falava da virgindade de Maria, do corpo de Jesus, de como que era o processo que tinha, se Jesus era Deus. Tanto é que a igreja criou, quando tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse é um dogma que confunde a cabeça de muitos, porque coloca Jesus como Deus. E é incrível, gente, como que a doutrina espírita traz com clareza essas contribuições e falando com muita força. Kardec fala, nós não estamos combatendo pessoas, mas ele alerta, quando príncipes da igreja, príncipes são chamados cardeais, né? É como se fosse assim, o Papa significa a representação máxima, e os cardeais e bispos são chamados de príncipes. Então ele fala, quando esses indivíduos eles começam a
a combater, a perseguir o espiritismo, então ele, Kardec, sente-se na obrigação ético-moral de esclarecer. Então ele fala para o padre, gente, esse diálogo do padre é uma riqueza para todos nós. Ele é longo, com certeza, porque vai colocando todas as dúvidas que o padre tinha em relação ao espiritismo. E aí, Kardec fala, faz muita diferença não falar, por exemplo, do pecado original, porque o pecado original, hoje, nós nem entendemos isso muito, gente, porque todos nós sabemos que a raça adâmica, ela representa não um par de pessoas, né? O Adão e a Eva, mas uma população inteira em algumas partes do mundo. E a ciência hoje, vocês imaginam, nós estamos em 2021, quanta coisa a ciência já colocou a respeito da formação do mundo. Quem é que pode pensar que Deus criou a Terra em 6 dias, gente? Isso não é mais concebível. E são esses os dogmas que Kardec esclarece com o padre. Ele fala, não, nós não estamos querendo fazer prosélitos. Não era intenção de Kardec convencer ninguém que já não estivesse apto a ser simpatizante do espiritismo. Olha, eu fiquei hoje toda feliz, porque eu pensei, gente, o Livro dos Espíritos foi em 1857. Eu nasci em 1856, olha que delícia, gente. 99 anos eu já estava nascidinha de novo na Terra. E eu fico pensando como que isso faz diferença na formação nossa, de pessoas, todos nós que vamos encontrando os caminhos religiosos, porque Kardec fala, lindo, né? Maravilhoso. Ele fala assim, a proposta do Espiritismo é clara. Não é fora do Espiritismo que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. E postulando essa regra máxima de que nós devemos ser bondosos, o BIP, né, gente? Benevolência para com todos, indulgência das faltas dos outros e perdão das ofensas. Isso nos coloca numa condição de não acharmos donos da verdade. E aí, o espírita não pode achar que é dono da verdade, porque ele faz parte de uma filosofia maravilhosa, com base científica e consequências religiosas. Hoje isso fica mais claro para nós, porque naquela época Kardec era cientista, né, gente? Vamos combinar. Kardec é um literato, um indivíduo estudioso, uma capacidade intelectual assim acima absolutamente da média. Ele conseguiu capturar essas verdades, mas nós estamos aqui agora, em 2021. Nos interessa perguntar a nós como que nós nos sentimos como espíritas. O primeiro ponto, fraternidade universal, vocês concordam? Se nós não enxergarmos o outro como nosso irmão. E acho isso maravilhoso, porque o fato de eu, por exemplo, estar fazendo essa palestra hoje, não me qualifica em absoluto melhor que ninguém. E ai de mim se não fizer minha parte. Estamos agora conversando com o Dilson, falando que os espíritos inferiores, eles entram no meio, eles entram mesmo, porque eles aproveitam, porque tem espíritos bons e espíritos maus. E ele falando que não gosta da expressão obsessor. Eu estava falando, é verdade, porque fica parecendo que o obsessor está fora do nosso contexto. Não está não, viu, gente? O obsessor é aquele irmão, aquele espírito que nós tratamos mal em várias experiências reencarnatórias, que nós não cumprimos o dever com eles, então eles voltam na condição agora de nos cobrar. Agora, vamos colocar um parênteses aí, porque nós estamos, olha só, numa conexão internacional. Vocês acham mesmo que os obsessores do NEC são os nossos obsessores? Claro que não, gente. O obsessor da Thelma é dos erros da Thelma. O obsessor da Zélia é dos erros da Zélia. O obsessor da Marinete são dos erros dela.
Mas nós estamos falando pelo NEC, gente. Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho. Isso não é detalhe, isso é farol aceso, isso é candeia acesa, tirada debaixo do alqueire, tirado debaixo da mesa, com a coragem de colocar, eu fico até emocionada, gente, de colocar no alto, de colocar no poste e de falar, nós vamos usar a internet, aí a nossa internet cai. Nós vamos usar a gravação para falar com o mundo. Vocês não têm ideia de como foi ontem para falar na Associação Espírita Célia Xavier. Foi um perrengue. Eu comecei bem com Parreira, na hora de entrar deu problema. E eu falei, Thelma acredita na vida. E numa fração de tempo ligou. No final do estudo deu um piripaque e saiu. Vocês não acreditam, mas olha qual que era a temática. Era o perdão das ofensas. E colocando, não é fácil perdoar. Então, nós vamos lembrar aqui agora que quando Só um instantinho, Kardec fala... Thelma, por Oi, favor. oi. Para quem não está ciente, vocês... bom, eu já aviso, compartilhei, já conversei com vocês, que a Associação Espírita Célia Xavier é aquela que está apoiando o NEC em todas as programações da casa. Então, essas palestras, todos os estudos, o senhor Parreira, com um amor, uma fraternidade, está nos presenteando para o NEC. E está no canal do NEC também. E enquanto isso, eu vou me estender em relação a isso, porque, para mim, o NEC, eu acho que o Célia Xavier é uma extensão que está se tornando gradativamente mais forte com o NEC. É impressionante. É impressionante. Só quem sabe, quem está dentro, vai entender, né, não, Thelminha? Então, assim, Verdade. o que ela está falando hoje é a continuação impressionante do que nós estávamos estudando na segunda-feira. Recordam? Olha, tudo que Thelminha está dizendo foi o que nós estudamos. Por que, Thelminha, estudamos no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, que quando nós estamos gradativamente em sintonia com Jesus, ou seja, com a doutrina cristã, digo, doutrina cristã, certo? E as coisas vão ocorrendo tão naturalmente para nós que fazer caridade já não é um troféu, e sim algo natural para o ser. Então, isso que você está falando é a complementação de tudo que nós estudamos. É impressionante. E isso que você está falando também vemos na ação do nosso irmão Parreira. Parreira, gratidão eterna. Que nós estamos, assim, agora intercomunicando com estados de Espírito Santo, Belo Horizonte, estamos na Alemanha e a Suíça. Então, que a fraternidade... Olha, observem, além de ser fraternidade de, vamos dizer, entre nós, também existe uma fraternidade que está aí, que ninguém sabe, que é de irmãos de uma instituição de 76 anos para uma que está saindo, está começando a engatear. Então, é isso que ele está dizendo, tudo o que ela está falando é a caridade em ação. E isso é natural. Para quando nós estamos realmente, gradativamente, não vendo mais aquelas coisas que nos apegamos tanto, que a Thelma está falando, a diploma, nível financeiro, etc, etc e tal. Porque isso, como diz também o André Luiz, que nós já estudamos, isso vai nos deixando cada vez mais ligados à matéria. E quando há esse despertar do ser,
como nós só conversamos, os leques vai se abrindo em nós, certo? Desculpa, Thalminha. Não, mas é isso aí. Tá me ouvindo? Beleza. Tá. Então, a gente começa a observar, eu tive mesmo vontade de falar essa questão, essa impulsão de falar sobre os desafios de propagação do espiritismo, porque já era colocado que essas coisas iriam acontecer. Só que esse texto do que é o espiritismo, ele foi exatamente as ponderações pessoais de Kardec, em cima de tudo que ele estava vendo. Ele estava acompanhando a publicação de Livro dos Espíritos, a chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele via o movimento e como as coisas iam acontecendo. É muito interessante a fala dele. É como se a gente tivesse a oportunidade de ouvir ele chegar e falar: vocês fiquem calmos. Olha, gente, o que ele está falando aqui. Estou falando para vocês que eu estou assim. É difícil até caminhar, mas vamos lá. Os espíritos se opõem ao mal por toda parte onde ele se encontre. Assinalar os abusos da religião é atacá-la? Então, é Kardec falando. Ele está falando, esses espíritos se opõem ao mal, são os espíritos benevolentes. Ela não tem maiores inimigos, a religião, do que aqueles que os defendem. Por quê? São esses abusos que fazem nascer a ideia de que qualquer coisa de melhor pode substituí-la. Então, quando você fala que na seara espírita nós não temos credenciais, eu me lembro perfeitamente, Zélia, do Isnar. Você já ouviu muitas vezes o Parreira falar isso. Isnar Enes Machado foi o grande mestre do nosso coração na Associação Espírita Célio Xavier. Foi ele que transformou de Centro Espírita para Associação Espírita, que fez adaptação junto à legislação, tanto municipal, estadual e federal, para que pudesse ter a Casa de Etelvino, tivesse as outras sessões de Casa de Etelvina, Lar Espírita Esperança, Rosa Neves, onde pudessem ser feitos trabalhos junto às comunidades locais e deslocadas. E o SNAR, eu lembro que ele morreu 40 dias depois desse diálogo comigo e com a Fátima. Nós estávamos no Célio Xavier, o SNAR chegou, ele já estava na quimioterapia, ele já estava com um câncer muito difícil do pâncreas, e ele foi ao Célio Xavier entregar o estatuto. Ele falou: não posso desencarnar antes de entregar o estatuto pensado, corrigido da Associação Espírita Célio Xavier. E nos encontrou no corredor. E no corredor, eu lembro dele pegar, colocar a mão no meu ombro. Ele era fui professora da PUC Minas, na engenharia elétrica, e ele professor na engenharia civil. Eu o conhecia da PUC Minas também. Ele pôs a minha mão aqui no ombro e falou: minha filha, na casa espírita nós não temos palco, nós não temos tablado para subir. Se você quiser ter sucesso pessoal, tenha lá na universidade, na sua vida de relação, seja a melhor profissional que você possa ser, estude bastante, seja a melhor professora, ética. Mas aqui na casa espírita, quem entra é Jesus. Quem falam são os espíritos. É por isso que na casa de Célia tem uma frase da nossa benfeitora espiritual, Célia Xavier, que fala: personalismo e espiritismo são dois polos que não se tocam. Então, quando nós estamos na tribuna espírita, a gente fala da doutrina espírita. Por isso que Kardec coloca isso aqui, que são os próprios religiosos que fazem mal da religião. E ele chama atenção para o padre: olha, a perseguição que alguns dos bispos fizeram com relação ao espiritismo. Imagina, gente, o Auto de Fé em Barcelona queimando os 300 livros em praça pública. Isso aí foi... Mas, assim, é um verdadeiro
uma verdadeira propaganda do espiritismo, vocês pensam bem? Imagina o senhor Lautrec, que era o dono da livraria, que comprou 300 livros espíritas, não só de Kardec, mas de outros autores, e que foi queimado em praça pública. Olha, levantou a curiosidade de todo mundo. Então, há uma frase de Jesus que ela sempre fica no meu coração: o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha. E como na seara tudo o que acontece é sob a permissão amorosa e misericordiosa de Deus, quando alguma coisa é feita e parece que é para o mal, aquilo ali vai se reverter no bem. Por isso que queimar os 300 livros reverteu no bem, por isso que perseguiu os primeiros espíritas, fez com que todo mundo quisesse saber. Imagina as pessoas que conheciam o senhor Kardec, o senhor Hipólito Leon Denis Arrivaio, um homem sério. Gente, uma das gramáticas francesas mais importantes foi do senhor Hipólito Leon Denis Arrivaio. Então, você imagina um país como a França, um país antigo da Revolução Francesa, de muitos movimentos sociais. Falou do Kardec, todo mundo queria saber, mas falaram daquele homem que escreveu a gramática, aquele que estudou em Verdun, na Suíça, aquele homem correto, matemático, que entendia tudo, porque ele era um grande didata. Então, ao conversar isso aqui, porque quando Kardec entregou a sua alma, ele entregou o corpo, tudo, para o Espiritismo. Ele começa a falar, então, o padre fala: o senhor disse que o Espiritismo não discute os dogmas, contudo, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, como, por exemplo, isso que era o problema do padre, gente. A Igreja combatia a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes do Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Sabe o que o senhor Kardec fala? Com muita delicadeza, né, gente? Com muita delicadeza. Ele fala: olha, esses pontos não foram discutidos só pelo Espiritismo, não, porque eles já estão sendo colocados em xeque antes do Espiritismo. Muitos dos cientistas tinham opiniões contrárias e contestaram essa ideologia. Um grande princípio domina a todos: a prática do bem. Então, coloca como condição o sine qua non do nosso futuro, e assim nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. Olha só, nenhum espírito veio falando que só quem seguisse o espiritismo estava no bem. Era quem tivesse a prática do bem. E aí, Kardec continua dialogando com o padre, falando: pensa, mesmo a Igreja falando que o povoamento da Terra começou com Adão e Eva, foi com Adão e Eva, gente? Foi antes. Entenderam a opinião do Kardec? Ele fala: olha, o fato de dizer que a Terra é plana faz da Terra plana? A Terra continua esse planeta girando em torno do Sol. De falar que a Terra era o centro do universo faz da Terra o centro do universo? Não. A Terra gira em torno do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza do sistema, que é a estrela do sistema solar, de quinta grandeza, um dos sistemas menorzinhos na Via Láctea. Você imagina se o homem falar que acha, né, o achismo. E aí Kardec foi além com o padre. Presta atenção. Não foi por questão de dogma, não. Por que a Igreja não aceitou a reencarnação? É porque a reencarnação não foi apresentada por Jesus? Foi. Falou para Nicodemos que quem não nascesse da água e do Espírito não entraria no reino dos céus. Mostrou a necessidade. Não, gente, vocês acham que Nicodemos não fez pergunta? O que Nicodemos falou?
Nossa, Senhor Jesus, como é que a gente vai entrar de novo na barriga da mãe? Porque ele pensou assim, meu Deus, eu já sou grande, já nasci, como é que volto? Fala, não, o Espírito fala onde quer, sopra onde lhe apraz. Então, avisou, Jesus falou, olha, mais tarde, isso vai ficar melhor entendido. Por isso que hoje, o Espiritismo traz a reencarnação e Kardec pergunta para o bispo, para o padre, vocês sabem que muitos teólogos dentro da própria igreja acreditaram em muitas coisas. Vocês sabem disso, não sabem, gente? Que tem muitos dogmas colocados para a igreja, mas que eles não são isso, não acreditam nisso. Então, eles mesmos apontam. Aí sabe o que o padre fala? Olha, as pessoas ignorantes, as pessoas que não têm condição de entender, não vão entender esses raciocínios tão importantes. Quem é que já assistiu o filme ou leu o livro O Nome da Rosa? Quem é que já... Assistam, gente, chama O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. É um livro maravilhoso e tem filme. Ele mostra como que no mosteiro existiam os padres, eles escondiam todos os volumes de qualquer livro que fosse, de Sócrates, de Platão, falou que eram dos gregos ou dos romanos, eles eram escondidos. Escondiam, faziam desaparecer, por isso que chama o Nome da Rosa. Todos os livros que poderiam cair na mão de algum daqueles padres que eles consideravam mais ignorantes, sabe os padres que entram para fazer os serviços mais pesados? Aqueles que são considerados que não vão estudar muito, porque toda instituição tem as regras fortes, né? Tem o nível que fica embaixo, que todo mundo não vai estudar, que é o contrário do que nós estamos falando hoje. Na doutrina espírita, todo mundo é formiguinha, todo mundo é trabalhador. Fica para os grandes luminares, os bondosos espíritas serem os que vão nos dirigir. Mas, se nós entrarmos em muitas instituições, vamos pegar uma empresa. A empresa tem vários escalões. Então, houve uma época que a igreja imaginava que o baixo escalão não ia entender muita coisa. E os livros... Tranquila, gente, porque, como falamos, a Thelma está lá em BH, ela, como tem feriado no Brasil, então aquela coisa de feriado mais Os prolongado. livros que leu Galimorte. Alô, Thelminha, você voltou agora. Thelma? Oi, alô? Voltou agora, voltou agora. Você parou dos livros dos filósofos, dos padres que estavam, que escondiam os livros dos filósofos. Voltei agora? Pronto. Voltamos. Então, eu parei nos filósofos. Isso. Muitos dos filósofos, eles são impedidos de serem estudados em muitos conventos, em muitos mosteiros, porque não é de interesse de alguns maiorais que todos nós aprendamos. Por isso que nós estamos na época de socializar o conhecimento, gente. Socializar as verdades, socializar o acesso às comunicações. Olha só, nós estamos aqui na internet, e isso é socializar. Não tem ninguém nos criticando, não tem ninguém falando que nós não podemos falar. Então, isso é fundamental. E aí, Kardec explica para o padre que ninguém precisa de preocupar com o que o outro está entendendo. Mesmo porque, gente, as pessoas, elas estão... deixa eu descer aqui um pouquinho o texto.
Olha aqui, observe bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes que o senhor acaba de citar, o Espiritismo, em princípio, não os contesta. Se o senhor houvesse lido tudo quanto escrevi sobre o assunto, teria visto que o Espiritismo se limita a lhes dar uma interpretação mais lógica e mais racional do que essa gente. Não é contestação, é explicar, por exemplo, que o Espiritismo é justiça, mas o Espiritismo faz mais, ele define, porque quando Kardec, o Livro dos Espíritos traz o que é raticidade, o que é raticidade, gente? Me fala o que é raticidade. Não é um intervalo, o espírito, olha, encarnados, nós somos alma. Isso é a definição do Livro dos Espíritos, viu? Alma. Quando a gente desencarna, o espírito, quando encarna, Kardec gostava de dar os nomes, né? É alma. Quando desencarna, volta para o plano espiritual, o espírito. Em que estado ele fica? Erraticidade. Quando é que o espírito sai da erraticidade? Quando ele atingiu a perfeição. Então, ele está no grupo dos espíritos puros. O que é estar na erraticidade? Aí fala assim, para onde que vai o espírito quando ele morre? Ele leva com ele o que, gente? Leva o corpo? Tem jeito de levar o corpo? Mas leva as sensações humanizadas, as sensações animalizadas. Então, o espírito vai para o lugar que lhe aprouve. Existem regiões da espiritualidade que são chamadas inferiores, onde fica a maior parte dos pensamentos. Qual que é o espírito que explicou isso muito bem para a gente? O espírito André Luiz, não é? Adoro a obra de André Luiz. Ele vem e está explicando. Então, isso aqui, olha só, Kardec já sabia, com certeza. Ele já estava no plano espiritual quando ele falou, vai lá, André Luiz, nasce na Terra, agora é sua bola da vez. Você vai chegar lá no médium Francisco Xavier e você vai ditar uma quantidade de livros que vai explicar para as pessoas isso aqui, vai definir o que é purgatório, e vai falar que o inferno não é uma grande fornalha, gente. Não tinha essa história de falar que o inferno é uma grande fornalha? Não, o inferno não é uma grande fornalha. Onde que está o inferno? Na mente do indivíduo, o espírito que desencarnou, ele leva sua culpa, ele leva suas questões. Então, Kardec tinha, o Espiritismo traz uma visão importantíssima. A eternidade das penas. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível... Adorei esse, gente. Quanto à eternidade... Esse eu vou ler porque é demais. Eu não consigo falar igual Kardec. Vão pedir para o professor. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível fazer-se uma votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens em estado de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, poder-se-ia ver de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da misericórdia infinita de Deus. Concorda, gente? E esse pensamento de fornalha, de penalidade eterna, ela desanima a pessoa. Se o indivíduo já está ruim, se ele já é bandido, ele vira bandido e meio. Por que ele vai mudar? Não há esperança, né, Thelminha? Imagine só que não tem lógica. Não existe uma esperança. Imagine só que se for dessa forma, onde as pessoas vão todas para o inferno. E depois, o que passa? E também não há lógica. Como o corpo que já está deteriorado, a alma vai voltar... Não, é porque realmente não tem lógica. Pois é, mas Pardon, olha... Só um instantinho, fala aí. Sim, Dilson. Como fica a mãe que vê o filho eternamente no inferno? Não, é porque não tem lógica. Não teria condição, não teria lógica. Aí, olha o que Kardec fala. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado.
o espírito culpado vai morrer e vai para o céu? Não. Ele vai para uma região onde ele vai refazer o pensamento, ele está no estado de erraticidade até que ele tenha a bênção de reencarnar novamente, para que ele possa testar. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento. Thelminha, eu acho que o senhor Odilson quer falar. Fala aí, Odilson. São as nossas sombras, como fala Joana, né? Tem que combater as nossas sombras. Brilha a vossa luz. Mateus 5, é isso aí. Fala de novo. Fala de novo, Odilson. É como diz a Joana, combater as nossas sombras. Os verdadeiros demônios estão dentro de nós, somos nós mesmos. Exatamente. Brilha a vossa luz, está em Mateus. É verdade. Exatamente. Esses demônios os demônios, que existem em nós, às vezes nos surpreendem. Impressionante. Nos surpreendem no nosso dia a dia. Nos surpreendem. Aí a gente vai observar que a expiação e a reparação, em uma palavra, uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, o árbitro da sua própria sorte. Não são os outros, é o próprio indivíduo, o próprio ser. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela obstinação no mal ou suavizá-los e abreviá-los por seus esforços em praticar o bem. Então, fica muito claro que castigo, a duração do castigo está subordinada ao arrependimento, já que as nossas sombras, né, como disse o Odilson, lembrando a dona Joana, nós temos as sombras em nós mesmos. É isso aí. A eternidade das penas deve, portanto, ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. E Kardec continua, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos, porque quando os espíritos já se melhoraram, Deus lhes faz entrever um raio de esperança. É isso que você está falando, Zélia. Sem esperança, como é que a gente vai conseguir enxergar? Então, nós estamos, inclusive, falando aos espíritos que estão nos ouvindo, porque são muitos espíritos que participam. Olha, vocês não precisam ficar desesperados, porque se nós não estamos, é porque também, apesar de estarmos aqui no corpo físico, nós sabemos das nossas responsabilidades e a esperança é uma luz que realmente ilumina de dentro para fora. Por isso que o Odilson falou, brilha a sua luz. É aquela coisa que comentamos justamente, não tem jeito. Quando o evangelho, ou seja, vai adentrando, vai ficando cada vez mais, é uma raiz que vai, né, penetrando em nós, e essa luz que você está falando vai se tornando cada vez o quê? Mais intensa. Por quê? Porque vamos nos dando conta, vamos dando a oportunidade para que a nossa irmã humildade vá adentrando em nós. Então, aos pouquinhos, os demônios vão se tornando assim, não tão demônios. Por quê? Porque, sabe, Thelminha, na verdade, é uma ignorância nossa. É a ignorância do ser. Que patamar evolutivo nós estamos? Nós estamos saindo, gente, da infância. Então, como nós vamos querer... Eu acho interessante que, às vezes, nós temos tanta arrogância por coisas tão pequenas que nós, às vezes, caímos nisso, sabe? Que nós não vamos levar. O que nós aqui, como a Thelma falou, perfeito, bravo, Thelma. O que esse senhor falou, que eu não recordo o nome, que ele falou, Thelma, o que você conseguir com teus estudos, sucesso, de trabalho... Fica para lá, de lá, da porta adiante.
Então, aqui, todos nós somos iguais. E quanto isso, a arrogância que nós queremos, que trazemos, é uma arrogância que trazemos. Na verdade, nós não trazemos, está em nós. É como nós estamos, o Odilson falou, está em nós. E queremos, nos achamos melhores, superiores do que os outros, só pelo fato de ter. Por favor. Eu vou pedir licença, porque foi demais. O Odilson escreveu aqui, capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Exato. E, Odilson, ontem, eu vou até colocar no nosso grupo, ontem eu fiz uma palestra à noite no Célio, que eu baseei também em Mateus, capítulo 5, Odilson. Eu trabalhei o capítulo 5, versículos 21 e 22, e depois o Mateus capítulo 5, versículo 26. Eu acho os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são importantes demais, gente, vamos guardar isso. Capítulo 5, 6 e 7, que é exatamente o capítulo do Sermão da Montanha, em que Jesus se afasta do povo, se afasta daquele grupo enorme, e ele sobe ao monte. E aí, ele não chama ninguém. Os discípulos subiram o monte e chegaram ao Senhor. Eu acho essa passagem bonita, porque mostra que enquanto nós estamos no meio de todo mundo, a gente não está ouvindo Jesus direito. Mas quando nós nos apresentamos e levantamos as mãos e falamos, vamos procurar Jesus, é como se nós nos aproximássemos de Jesus. E aí Jesus fez o belo Sermão da Montanha. Então, é muito importante nós lembrarmos que, mesmo conscientes das nossas faltas, mesmo conscientes das nossas fraquezas, porque nós as temos absolutamente. Então, Odilson lembrou bem. Odilson? Pode falar, seu Odilson. Nós estamos aqui no estudo, seu Odilson. Pode falar. Eu queria lembrar que a verdadeira religião, que é de nos ligar a Deus, está em João 13,34, João 13,35. Vocês sabem o que está dizendo, João 13,34? Se alguém não souber, eu posso repetir. Mas o 34 quer dizer o capítulo? Não, 13, nós estamos ainda no 14. É o capítulo. 13 é capítulo, versículo, é 34. No mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. João 13,35. É a máxima. Isso conhece que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Aí está a verdadeira religião. 13,35, né? Muito bem. 34, vê aí. Gente, eu vou colocar... Odilson, eu vou ler para vocês aqui, já que esse nosso estudo hoje, vocês viram, gente, como é que a gente está na sala da nossa casa, cada um aqui colocando o coração na mesa. Olha, esse livro é o meu livro aqui, ó, não dá para vocês verem que está desligado minha câmera. Tenta ligar. Livro Alma Integral. Não deixa para lá, vai que depois cai. Esse é meu livro. Esse é meu livro Homem Integral. Olha a dedicatória que eu fiz para mim mesmo. Eu comprei esse livro em 1994. Eu escrevi assim: querida Theo, os seus esforços estão sendo recompensados na emocionante experiência de encontrar-se consigo mesmo. Seja feliz e cheia de luz. Amo-a profundamente, da própria Thelma. Foi de mim para mim mesma. Quando eu estou triste, Zélia, eu abro esse livro, que 94, olha, 94, 2004, 2014, já vamos daqui a pouco para 2024. Já vão fazer 30 anos que eu falei isso para mim. E, gente, aos trancos e barrancos não estamos aqui? Olha, cavucando a nossa inferioridade, convivendo com os nossos próprios demônios, aprendendo a dar tempo para que um saia e a gente melhore outra coisa. Nós estamos no caminho. Por isso que, olha, a última pergunta do padre, porque depois, você sabe, né, Zélia, não dá para correr aqui. Não, né? mas espera aí, você já também sabe que isso é uma continuação. Nós estamos na casa do caminho. Eu sei.
É E porque é aqui, demais isso aqui. não, isso é um Olha, estudo. Isso é importante ficar frisando. Por favor, eu gostaria o apenas. padre Não, fala só um assim, instantinho, não lhe Thelma, parece? Thelma. O senhor Odilson falou em João 13:34, certo? Então, no João 13:34, que tem aqui, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Não está falando dessa... Ele está falando no caso do amor, senhor Odilson, viu? No João Agora, 30, agora lê o 35, João 13, 35. 35. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Fora da caridade não há É isso salvação. aí. Sim, Evangelho. É fora sim, da caridade. É isso aí. isso. É, Pronto. é essa que é a máxima, Dilson, é isso mesmo. Isso. Amados discípulos. Não tem como. Não tem como mesmo. É. Não tem como nós não. Essa coisa que esse verbo amar é ainda muito complicado para mim, sabe, Thelma? Eu não, esse amor que Para se mim diz também. é Até muito hoje eu não entendo. complicado. Sinto muito, é muito complicado, porque se nós pelo menos fazermos alguma coisa em relação positiva para o nosso ser, sem prejudicar, aí sim, o sentimento vai cada vez se tornando mais sutil. Até que um dia, quando estivermos num patamar, como tu mesmo falaste, que Jesus pediu que os discípulos subissem ao monte. O que significa isso? Para que eles pudessem estar na mesma patamar, na mesma sintonia espiritual que Jesus. Olha a simbologia. E isso é importante estudarmos no Evangelho, que vamos também aprendendo o que Jesus está querendo dizer, como a Thelma falou sobre os mandamentos, sobre as paradas. Como é que é? Essa que você falou, das boas novas. Não. Como é que é? É bem-aventurança. Das bem-aventuranças. Bem-aventurança. Então, tem tudo aí. Bem-aventurança. Ele que dava para dar um ensino, ele tinha que sair da parte baixa, onde se encontrava, subir ao monte, para que também os seus discípulos deixassem o que estava os preocupando, para que entrasse numa uma sintonia e escutar o que Jesus iria dar. Então, isso é muito importante quando se estuda o Evangelho, para entendermos o que a Thelma está falando. Ô, Senhor, é muito interessante isso, porque coloca todos nós na condição de acolhermos o outro. Eu também me pergunto sempre isso que você perguntou, Zélia. O que é amarmos uns aos outros? Aí eu gosto muito de quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala do amor aos inimigos, porque eu acho que, por enquanto, a gente convive muito mais com adversários do que com pessoas que são os anjinhos da guarda, né? Não são os cheios de beijinhos conosco. Aí, o que fala lá no Evangelho? É para a gente não ficar feliz com a vitória dos outros, triste com a vitória dos outros, nem feliz com a derrota. Então, se a gente já conseguir sentir isso com relação às pessoas em volta, e não é fácil, hein? Começa a prestar atenção. A filha de alguém passa no vestibular, você fala assim, nossa, mas a minha não passou. Por que ela passou? Gente, fica feliz que o outro passou no vestibular. Mas a gente reage mesmo. Eu estou falando da gente. Toda hora você tem que falar, por que você está pensando nisso, Thelma? Olha o que você está pensando. Então, a gente vai se corrigindo. Por isso que tem aquela... Fala, Odilson. Veneno é inveja. Inveja. Veneno. Isso aí, São os diabinhos, os demôniozinhos que estão em nós, que são as nossas vicissitudes. Haroldo né? fala que são os macaquinhos. São as nossas vicissitudes. Verdade. Né? Os macaquinhos que ficam pulando de tudo quanto é galho, que não para de pensar. Então, que fala mas isso. Que não tenhamos culpa, nos sentamos culpados por ainda não estarmos
no patamar que gostaríamos de estar. Porque aí entra o orgulho e vai entrar para o que não fica. Porque muitas vezes, entra muitas ocasiões, nos sentimos culpados. Né? Então. Vou te falar uma coisa nisso, que é a coisa mais linda do mundo. Uma vez, Célia, eu fui assistir uma palestra do Divaldo, que era numa cidade aqui perto, chama Conselheiro Lafayette. Aí eu peguei uma amiga, peguei estrada, eu lembro que eu não pegava estrada, e pegamos um período da estrada à noite. Tive que andar devagar, aquele mês, falei, não, mas eu quero ir. Quando a gente chegou no lugar, eu lembro direitinho, quando eu estava entrando no auditório, a palestra já devia estar correndo, eu vejo ele falar assim, eu entrei numa diagonal, sabe quando você entra lá em cima, e o palestrante está falando lá embaixo, no auditório, ele falando assim, a dona Joana fala que a palavra culpa deveria ser eliminada dos dicionários humanos. É isso aí, porque o sentimento de culpa, ele é um sentimento que afunda a gente. É como se fosse uma bola de ferro presa no nosso tornozelo que não nos permite flutuarmos, que não permite que a gente saia do fundo de nós mesmos. Por isso que o primeiro passo é nos perdoarmos incondicionalmente. E aí a gente fala, o arrependimento vai vir, porque tem... A Carla falou antes, era sobre a profilaxia mental. Está sendo pensamento positivo. Exatamente, porque quando Deu nós... negativo. Quando nós vamos assim nos entendendo, vamos nos aceitando, vamos deixando de lado também a culpa, né? Porque a Carlinha fala muito bem isso, e está lá no site, justamente não está falando sobre essa parte. Arrependimento a gente consegue ter de cara, atento, e colocarmos lucidez. A gente conhece, por isso que a gente tem que se conhecer, e toda noite a gente pensar, o que eu fiz hoje? O que foi legal que eu fiz? O que foi bom, produtivo? O que não foi? E sem culpa, sem ficar... Agostinho falou. O quê? Como? Isso, Santo Agostinho. Isso, Santo Agostinho. A lista. Vamos deixar para lá porque é longa. É isso aí. Olha, falei hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Conseguimos, Zélia. Conseguimos, e por isso vamos fazer a prece. Então, será que o senhor Odilson poderia fazer a prece hoje, em particular, que está conosco? Ficamos muito contentes. O senhor pode fazer, senhor Odilson? Posso, só um instantinho, antes eu vou terminar a gravação, sim. Já ia me esquecendo. Eu não sei se eu sei fazer. Só um instantinho, gente.